Excelentíssimos senhores, excelentíssimas senhoras, um dos poemas mais lindos de toda a humanidade é o poema do jovem Khalil Gibran. O poema do jovem Khalil Gibran. Este Khalil Gibran era um jovem e, como todo jovem, é um rebelde. Ele escreveu o poema Resposta a Jó. Resposta a Jó. Tudo começa com um texto. 1 Coríntios, capítulo 10. Começando com o versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação. Ouçam isso. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Todo ser humano enfrenta tentações no decorrer da sua vida. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o livramento, de sorte que possais suportar. Deus proveu o escape. E você conhece a Cristo. Bom, teve 2 filmes que teve um grande impacto sobre o mundo em 1982. Foi Carruagem de Fogo, a história de Eric Liron, um jovem que disse não a si mesmo e sim a Cristo. Carruagens de Fogo. Esse jovem surpreendeu o mundo quando se recusou a correr num domingo nas Olimpíadas de Paris de 1924. Este jovem não quis correr, porque era domingo. Ele disse não, até mesmo ao príncipe de Gales, que lhe pediu que corresse naquela tarde. Porque Édico Liron era o homem mais rápido do mundo nos 100 metros. Mas ele disse não, porque era num domingo e era contra as suas convicções bíblicas escocesas. E recentemente foi comemorado o 70º aniversário da grande vitória de Eric Liron nas Olimpíadas, porque ele correu os 400 metros no sábado e venceu, em que ninguém achava que ele teria chance, e venceu. E fizeram esse grande filme a respeito da sua vida, filme Carruagens de Fogo. A vida de Eric Liron não se limitou àquela vitória, porque depois que ele se formou na Universidade de Edimburgo, quando ele partiu, a estação estava lotada de colegas, de amigos e professores, cantando Saudai-o o nome de Jesus, cantando hinos para Eric Liron, porque ele foi para a China comunista, como missionário. Foi capturado pelos japoneses durante a guerra e morreu num campo de concentração japonês. Mas naquele campo, Eric Liron trouxe alegria e coragem a todos os prisioneiros, pois pregou para eles, cantou para eles, ministrando as suas almas. E estão preparando um outro filme mostrando a vida de Eric Liron no campo de concentração, porque ele teve a coragem de dizer não. O mundo ouviu falar deste jovem Eric Liron porque ele disse não. Ele disse não aos que tentaram fazer ele abandonar as convicções dele. Ele disse não. Ele disse não. Eric Liron, o filme Carruagens de Fogo. E o amigo dele também disse não e se converteu, tornou-se um vigário, um pastor, e foi para as favelas de Londres, para a zona da Luz Vermelha,
pregou entre os pobres, o amigo de Liron, formou um pequeno grupo chamado Banda Aleluia e formou o exército da salvação. Ia também às prisões, ia também aos becos, e os líderes não gostaram daquilo. E ele também era um jovem, e ele foi chamado entre uma conferência de líderes religiosos e falaram para o amigo do Edkin Liron: você não pode fazer isso, você vai ser excomungado da nossa igreja. Você vai ser excomungado, falaram para o jovem. E o jovem disse não àquela assembleia de pastores e fundou o Exército da Salvação. É uma igreja mundial que ajuda os necessitados. A própria mulher do jovem também se levantou na galeria e falou: William, diga não, diga não. E William obedeceu a sua esposa e disse não. Foi assim que nasceu o Exército da Salvação, com este jovem. O jovem é um rebelde por natureza. O jovem só obedece outro rebelde, mais rebelde que ele. Tem outras pessoas jovens na história da Bíblia que também disse não. A primeira que eu quero mencionar, talvez vocês nunca ouviram falar. O seu nome foi Vasi, ela foi rainha da Pérsia, era uma jovem, era esposa de Assuero, o maior rei daquela época. Ele reinou entre a Índia e a Etiópia, reinou toda aquela região do Baixo Egito. Era um dos monarcas mais ricos que já viveram na terra. E esse monarca deu uma festa muito grande. Provavelmente já bêbado no final da festa, ele ordenou que a sua esposa Vasi, aquela jovem, viesse e dançasse para todos os convidados. Mas esta jovem disse não, que não ia dançar para aqueles homens, para aqueles líderes mundiais. E o rei ameaçou a jovem, dizendo que ela não ia mais ser a rainha se ela não dançasse. E ela disse não, era uma jovem. O jovem sabe dizer não, não quero, não vou, não. O jovem sabe dizer não. E o rei mandou outra mensagem para a rainha, ameaçando a rainha que se ela não dançasse para os convidados, ela deixaria de ser rainha e perderia seus confortos e bens materiais e toda a sua fama. E a rainha jovem disse não, não aceitou. A rainha disse não, não vou dançar para os líderes mundiais, não, não vou dançar. E esta rainha mudou a história, porque ela foi deposta como rainha, foi deposta. Nada mais sabemos dessa mulher, desta jovem. Mas por causa dela, Esther se tornou rainha lá em Israel e o povo judeu foi salvo. Esta jovem, ela deu voz e vez à mulher e à jovem. Uma mulher disse não, ela disse não e abriu a porta para todos, por a salvação de todo o povo judeu, porque havia um homem igual a Hitler, semelhante a Hitler, e era o primeiro-ministro do país da Pérsia, decidido a aniquilar os judeus. A Bíblia tem muito a dizer sobre jovens, sobre a sensualidade lascívia e a depravação. A palavra lascívia significa tendência de incitar desejos sensuais. Palavra lascívia. Sensualidade significa o apelo aos sentidos físicos para a satisfação pessoal. Talvez lendo um livro pornográfico ou assistindo um vídeo pornográfico na internet impróprio, você vai entender o que é a sensualidade. A Bíblia diz que nós devemos se abster dessas coisas
que isso faz guerra contra a sua alma e seu espírito. E a Bíblia diz que nos devemos abster dela, ficar longe dessas coisas, ficar longe, se abster. E a Bíblia usa outra palavra, rétropo, outra palavra. Agora, isso se refere a pessoas totalmente depravadas, pessoas mortas, não sabem mais orar, perderam a capacidade de discernir entre o bem e o mal. Em Romanos 1:28, lemos que por haver desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou eles ao mal. O próprio Deus entregou eles ao mal. Deus desistiu dessas pessoas, dizendo: vão em frente, gozem toda essa depravação e sensualidade que vocês quiserem. Eu não vou perturbá-lo, ainda não. Façam o que vocês quiserem. Mas sabem que seus pecados vos acharão, e você prestará conta no dia do juízo do seu pecado. E Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, disse: eu também disse, ouçam a verdade, rétropos quanto à fé. Em outras palavras, rejeitando a Cristo por tanto tempo, que suas consciências se cauterizaram e seus corações se endureceram. E mesmo que o Espírito de Deus vos fale, vocês não conseguem ouvir. Por isso que é importante que você encontre a Cristo enquanto é jovem. Enquanto é jovem. Se o Espírito de Deus está falando com você, entrega a tua vida a Cristo na tua juventude. Porque um dia você pode chegar com a tua consciência morta e você não consiga mais escutar a voz de Deus. Aquela jovem Laci disse não, ela perdeu a riqueza, perdeu tudo, pode até perder a vida, o rei falou para ela. E a rainha disse não, ela disse não, não quis dançar para os ricos do mundo. Qual é a tua resposta para as coisas que estão erradas, para a mentira, para a lascívia, a cobiça? Qual é a tua resposta? Qual é a tua resposta ao preconceito racial? Qual é a tua resposta? Qual vai ser a tua resposta? Você vai disciplinar o teu corpo, a tua alma? Vai permanecer firme às convicções que Cristo e a Bíblia ensinam? Ou vai ceder e seguir pelo caminho largo que leva à destruição e à morte? Ou vai entrar pela porta estreita e pelo caminho apertado que conduz à vida eterna? Qual caminho você vai escolher? Você tem uma escolha hoje. Deus nunca vai forçá-lo você a escolher. Então houve outro jovem, um jovem chamado Daniel. E a Bíblia diz que Daniel resolveu em seu coração que não se contaminaria com as vinhas do rei e com as iguarias do rei, e nem com o vinho que o rei bebia. Agora, Daniel era um jovem que tinha um propósito. Ele havia sendo capturado em Jerusalém. Quando o exército de Nabucodonosor invadiu a cidade, ele foi capturado e levado a ferros, através de 3.000 quilômetros à Babilônia. Daniel foi levado à Babilônia, 3.000 quilômetros, a ferro da sua própria terra. Sem aviões, nem automóveis, eram semanas e semanas de viagem. Mas ele estava resolvido a servir a Deus e não devia ter mais de 12 a 15 anos de idade, o jovem Daniel. E Nabucodonosor, o grande rei, levara cativo de Jerusalém para a Babilônia e ordenou que aquele jovem, em que não havia defeito de boa aparência e instruído em toda a sabedoria, fosse ensinado em sua corte, para que Nabucodonosor pudesse usar aquele jovem Daniel, porque sabia que o jovem Daniel tem um dom especial.
mandou dar os melhores iguarias para Davi, para Daniel. Mas Daniel disse não. Não quero o vinho do rei. E não quero as iguarias do rei. Eu, Daniel, quero dormir no chão, não numa cama de penas. Quero viver uma vida simples e também disciplinada. Daniel optou por viver uma vida simples. Daniel estava longe de casa e ninguém saberia se Daniel fizesse alguma coisa errada. Ninguém saberia. Israel estava muito longe. Daniel poderia ter uma namorada, poderia se embebedar e ninguém saberia. Mas o jovem Daniel não fez isso, não fez isso. Ninguém saberia lá em Jerusalém. E Daniel poderia ter se tornado muito popular. Mas esse primeiro não, quando ele era jovem, preparou Daniel para o grande não, quando ele era o primeiro ministro da Babilônia. Ele foi lançado na cova dos leões, porque não abandonou a sua fé em Deus. Nós nos contaminamos ao comer demais, ou a nos embebedarmos demais, ou a tomar drogas, ou gastando tempo demais na internet ou assistindo televisão, ou indo ao cinema. Tudo isso contamina a alma do ser humano. Jesus declarou em Lucas, capítulo 21, acautelai-vos para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, para que aquele dia não venha repentinamente. O apóstolo Paulo disse, não caias em tentação, não faça isso. E Pedro disse, porque passe o tempo decorrido para terdes executado a vontade de gentil, você tendo andado em concupiscências e idolatrias. A Bíblia diz que devemos disciplinar nossas mentes e também nossos corpos, e disciplinar o coração pela nossa fé em Cristo. Temos outro jovem chamado José, que foi vendido pelos seus irmãos para o Egito, se tornou escravo de Potifar. E Potifar tinha uma linda esposa. E José era forte, era viril e bonito. E em Gênesis capítulo 39, se quiserem ler a história, lemos a respeito da tentação de José. A esposa de Potifar, ela tentou José, se apaixonou por José, porque José se tornou mordomo por toda a casa de Potifar, cuidando dos negócios de Potifar. E ela viu aquele belo jovem hebreu, viril, de boa aparência, andando pela casa e andando pelos jardins, cuidando dos negócios todos os dias. E esta mulher cobiçou José. E disse a José, deita-te comigo. E José disse não. E acrescentou, não posso fazer isso ao meu senhor, que me confiou tudo isto, exceto a sua esposa. Não posso fazer isso. Não posso pecar contra Deus, o Deus dos meus pais. José estava longe de casa, estava no Egito. Quem saberia se ele tivesse pecado? Mas ele não pecou. Mas ele disse não. O jovem José disse não. Ele disse não. E quando ele disse não, ela o agarrou e José fugiu dela, deixando a sua capa. E a mulher de Potifar começou a gritar e chamou os servos e disse que José tentou violentar ela. Isto não era verdade, mas Potifar acreditou e lançou José na prisão.
E muitos de vocês sabem a história, que ele foi para a prisão e através de uma série de circunstâncias, o jovem José se tornou primeiro-ministro de todo o Egito e governou o Egito sobre o poder do faraó. Deus o guardou e promoveu, porque José era o escolhido de Deus e era um jovem e teve a coragem de dizer não. Teve a coragem de dizer não quando ele foi tentado. José teve a coragem de dizer não quando ele foi tentado. Assim foi com os grandes homens do mundo inteiro. Você tem que aprender a dizer não. Aquele jovem, o Liron, disse não no filme Carruagens de Fogo. Ele disse não. A rainha, que era a rainha da Pérsia, falou não. Ela perdeu o reinado, mas ela disse não. Daniel falou não. José falou não. Falou não. Como que tu pode se manter puro assistindo esses filmes na internet? Como que tu pode se manter puro com essas mídias, com tudo isso, todo dia, nesse mundo? Como que tu pode conseguir fazer isso? Não pode, de modo algum. Não pode. Exceto se Jesus Cristo está em seu coração. Ele lhe dará força e o poder para tu se manter puro. Só se Jesus estiver no teu coração, nenhuma tentação te sobrevirá. Nenhuma tentação. Que Cristo não lhe ofereça o meio de você escapar dessa tentação. Entregue a sua vida a Cristo hoje. Entregue a sua vida hoje a Cristo. Deixa Ele ser Senhor da tua vida. Deixa que Ele controle esta área da tua vida, sua mente, seu corpo e sua vida. Entregue tudo a Cristo hoje. Deixa que Ele tome conta da tua vida. E lemos a respeito de um outro jovem chamado Moisés. Em geral, pensamos em Moisés como um homem velho, de barba, mas foi na juventude que Moisés tomou a decisão que levou ele à grandeza, porque Moisés também disse não. A Escritura diz, Moisés tinha 17, 18 anos de idade, recusou ser chamado filho da filha do faraó. Moisés se recusou ser chamado filho da filha de faraó. Se recusou, não quis riqueza, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Moisés estava no Egito. Ele era filho da filha de Faraó, herdeiro do trono do Faraó. E talvez Moisés poderia ser até mesmo o próximo Faraó. Ele era filho da filha do Faraó. Mas Moisés fez uma escolha, preferiu ficar com os escravos. Moisés fez uma escolha com 17 anos de idade, no auge da sua glória, com 17 anos de idade, no auge de tudo que lhe foi oferecido. E ele disse não, não ao faraó. Ele disse não vou ser seu filho, faraó. Prefiro sofrer e morrer com meu povo, escravo, aqui no Egito, e servir o Deus vivo e verdadeiro. E foi exatamente o que Moisés fez. E conhecemos Moisés hoje como o grande homem da história da Bíblia. Faraó, ele rejeitou os prazeres do faraó, rejeitou as riquezas e as alegrias daquela corte, rejeitou e preferiu o povo de Israel. Entreguei meu coração à loucura e a seus prazeres, mas tudo isso é correr atrás do vento, Quem vive em prazeres está morto, embora viva, amando os prazeres mais do que a Deus. A Bíblia diz que a pessoa que ama os prazeres mais do que a Deus já está condenada. É o seu caso? É você? É o seu caso? Você ama os prazeres mais do que a Deus?
É o seu caso? É o seu caso? É o seu caso? No mundo temos muitas coisas maravilhosas para nós viver. Muitas coisas. Mas a alegria produzida pelo Espírito Santo é muito mais melhor. Você pode ter a alegria do Espírito Santo. Você pode ter essa alegria. Vem comigo, brasileiro e brasileira. O anjo disse, não temais. Não temais, o anjo disse. Eu trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Eu trago boas novas. Quando você recebe a Cristo, Deus não retira imediatamente os problemas da sua vida. Deus não promete um emprego para você amanhã se tu aceitar Jesus hoje. Ele não te promete um emprego amanhã. Ele te promete que Ele te dará graça e força e alegria em qualquer situação. Bem-aventurado sois quando os homens vos odiarem e vos expulsarem das sinagogas, e injuriares e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai. Ele disse, quando vierem a mim e estiverem problemas e tribulações e as pessoas odiarem vocês, exultai, exultai. Porque grande é o vosso galardão lá no céu. Porque dessa forma procederam seus pais e procederam os profetas. Todos que viverem piedosamente em Cristo serão perseguidos, a Bíblia diz. A Bíblia diz que vocês vão ser perseguidos e ainda haverá sofrimento. Jesus disse, quem não tomar a sua cruz e negar-se a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Jesus disse isso. Moisés escolheu a alegria de seguir a Deus em vez da riqueza e da vida de prazeres no Egito. O que você está seguindo? Você está seguindo o Egito ou Jesus? O que você está seguindo? Então, se você deixa Jesus por último, você está perdendo a vida. Jesus foi tentado a todas as coisas a nossa semelhança, e ele não fez nenhum pecado. Jesus foi tentado a mentir, foi tentado com a fome, com o poder, foi tentado com todas as tentações. Ficando bom, Tiana? Tatiana? A Tatiana está gostando. Jesus enfrentou todas as tentações e venceu as tentações. Você também vai ser tentado e também tem que vencer as tentações. Tenha força, povo do Brasil. Tenha força, meu querido e minha querida. Tenha força. Você não vai ser tentado a mais do que tu consegue suportar, não. E você não vai sofrer tentações que não são humanas. Tudo o que você vai enfrentar é possível vencer. É possível vencer. É possível.